que esses distúrbios podem ser analisados de maneira gráfica no diagrama de Davenport. O que eu tenho, novamente, só rapidamente? Bicarbonato, né, em função do pH e pressão parcial de CO2. Certo? Veja, se eu estou aqui no ponto A, ok? Normal. Bicarbonato 25, pH 7,4 e pressão parcial do CO2 de 40. Certo? Então meu ponto A é meu ponto normal. Vamos pensar na acidose metabólica. Só vou mostrar um distúrbio para vocês verem como é fácil no diagrama de Davenport. Eu tiro o sangue, eu vejo que o meu pH está menor. Certo? Então, do ponto A até o G, eu entrei numa situação de alcalose metabólica. Como eu sei, desculpa, acidose metabólica. Como eu sei que de A para G, o meu pH diminuiu, não foi? De A para G, o pH diminuiu. Mas o CO2 mudou de A para G? Hã? Não. Não estou em 40? Não mudou. Certo? É o mesmo PCO2, desculpa. Não é? O pH caiu. Então quer dizer que a origem do meu problema é metabólica. O que diminuiu de A para G? Não foi o bicarbonato? Que caiu de 25 para abaixo de 20? Se o bicarbonato caiu, significa que o H+ deve estar aumentando. Por isso uma acidose metabólica. Certo? Qual que vai ser a compensação? Eu trazer o pH para 7,4, não é? A custas de quê? De reduzir ainda mais o bicarbonato. Certo? Então veja que qualquer distúrbio pode ser avaliado. Mas não é o CO2 que foi de 40 para 20? Ah, desculpa, verdade. Desculpa. Eu tive uma origem metabólica, certo? Então a compensação não vai ser respiratória na acidose metabólica? O que o organismo vai fazer? Hiperventilar? Diminuir CO2? Não vai? Olha aqui, ó, na luz, ó. Eu não tenho que diminuir CO2 para produzir menos H+? Então eu vou hiperventilar. Então de G para F o pH volta. Mas o que acontece? Eu mudo a minha curva do CO2. Eu estava em 40, fui para 20. E aí eu vou diminuir CO2, não diminuir a pressão parcial do CO2? Certo? Então qualquer distúrbio ácido-base, alcalose ou acidose respiratória, sempre a compensação vai ser metabólica. Se o distúrbio ácido ou básico for de origem respiratória, a compensação é metabólica. Se o distúrbio ácido-base for metabólico, a compensação é sempre respiratória. É sempre o contrário. Repetindo. Se eu tenho um distúrbio ácido-base, acidose ou alcalose, mas a origem desse distúrbio é respiratória, a compensação é sempre metabólica. Beleza? Se o distúrbio ácido-base, acidose ou alcalose, for de origem metabólica, a compensação é sempre respiratória. Tá bom? Bom, querem que eu repita? Sim. O quê? Mas assim, quando você tem muito bicarbonato, não significava que você tinha muito CO2? Não. Em qual situação? Quando que você tem muito bicarbonato? Numa alcalose metabólica?
Na verdade, a origem do seu problema... Por que você está numa situação de alcalose metabólica? Porque a origem do seu problema é que você está com muito bicarbonato, ou porque você está tendo muito bicarbonato, tá certo? Ou porque você está perdendo muito H+, e você está acumulando bicarbonato que não está reagindo com H+. Isso é claro. Pode ser dessas duas situações, concorda? Ou você está acumulando bicarbonato no organismo, como? Tomando muito bicarbonato de sódio, um exemplo. Ou você está aumentando o bicarbonato porque você está perdendo muito isso. E aí o que começa? Você começa a aumentar a concentração disso no seu sangue. Porque você está perdendo. Então a origem do seu problema é metabólica. Ou você está vomitando muito e perdendo muito ácido, e aí o bicarbonato vai se acumulando no organismo, não tem com quem ele reagir. Então você entrou num distúrbio. Então você está aumentando o seu pH. Certo? Então o que o organismo vai fazer? Ele precisa o quê? Trazer o pH de volta para a sua normalidade. O que você vai fazer? Você vai desligar o centro respiratório, ou diminuir a atividade dos neurônios do Pré-Botzinger, diminuir a ativação dos neurônios motores da medula espinal, cervical, para diminuir a contração e relaxamento do diafragma. E se você fizer assim, ó, você vai diminuir a eliminação de CO2, não vai? Se você diminuir a eliminação de CO2, você não vai acumular CO2 dentro do organismo? E aí você vai corrigir isso, tá bom? Entendeu? Mais dúvidas? Não? Bom, então... Como funciona a entrega de notas aqui na UFSC?